Fala, rapaziada do Serra Tricolor, Lucas na área, passando aqui para informar vocês e peço vocês para você curtir, compartilhar, hypar o nosso canal no YouTube e que vão lá na página do Instagram e do nosso TikTok, Serra Tricolor, tudo Serra Tricolor, ajudar a gente. Então, rapaziada, na vinheta eu falo para vocês as informações. Gente, nosso diretor de futebol, Paulo Angione, essa semana teve uma entrevista e ele falou um pouco da SAF, do modelo de gestão, e falou sobre o nosso possível cenário para o futuro nesse assunto da SAF. Então vou falar aqui, vou ler aqui para vocês o que ele falou e a gente vai debater um pouco. E eu vou dar, no caso, a minha opinião e vocês no comentário podem dar a opinião de vocês. Abre aspas. O Fluminense é hoje um grande modelo de gestão do futebol brasileiro. Não tenho dúvidas em afirmar isso. É um clube que, em 2018, enfrentava uma série de dificuldades e conseguiu superá-las. Atualmente, o clube se sustenta com recursos próprios e tem uma estrutura institucional sólida. Mas, olhando para o futuro, a SAF surge como uma possibilidade interessante, mesmo desse cenário positivo. Digo isso porque é muito difícil competir com os clubes que têm mais dinheiro. Nós conseguimos competir, mas isso ainda não é o suficiente. Por isso a SAF aparece como um caminho possível. E na minha visão, bem-vinda. Mesmo com todo o sucesso que o Fluminense construiu desde 2018, é preciso articular o sistema diante das dificuldades, alinhar os diferentes setores e lidar com divergências que vêm sendo trabalhadas nos últimos meses. Acredito que, se concretizar, o modelo futuro ficará mais estruturado e consistente. Então, gente, ele está falando aqui, está elogiando que desde 2018, desde que eles entraram, foi ele, caso que o Mário entrou em 2019, teve uma série de dificuldades no Fluminense, pois a gente já sabia que a gente vivia numa crise, vivia devendo um valor absurdo para a justiça e por direitos trabalhistas e por direitos de imagem. E nesse meio tempo, desde 2018 até o momento atual, o Fluminense vem numa crescente, cresceu bem e aliviou até certo ponto. Não acabou, mas deixou mais controlada as dívidas. E falou que a SAF, falou ao mesmo tempo falando que a SAF pode ser sim bem-vinda, porque, querendo ou não, é difícil de competir com uns clubes que têm mais dinheiro. E a gente até compete algumas vezes, jogadores às vezes escolhem vir para o Fluminense, mas a gente já viu numa janela recente que quem tem mais dinheiro é mais propício a fazer contratações melhores. E o Fluminense está pensando nisso, e a SAF vem com bons olhos por causa disso. Eles estão discutindo algumas divergências, alguns detalhes, para talvez esse assunto voltar a rodar só lá pelo meio do ano. Isso não é uma opinião minha, nessa parte que vem até o meio do ano. Então, rapaziada, nessa opinião, eu sou uma pessoa que não sou muito a favor da SAF. Muito por exemplo, que a gente tem nos nossos rivais que tem SAF e não mostrou, e está mostrando que pode ser uma via de mão dupla, e a gente pode ter uma crescente boa, como foi o Botafogo, no nosso caso, o rival que deu o início, deu a SAF, deu certo, e agora a gente está vendo que tá começando a decair, está começando a dar problema, esse assunto deles. E o Vasco, que nosso outro rival, o Vasco, que entrou numa SAF acreditando que ia dar certo e acabou desenrolando aquilo tudo que a gente viu nesse tempo que aconteceu. E agora estão voltando com esse assunto da SAF lá no clube do nosso rival Vasco. E isso também implica um pouco a gente, porque no mercado vira uma disputa, porque o Vasco pode entrar num contrato com uma SAF, uma compra da SAF por um valor de 2 bilhões. A gente tem que ver como que vai ser esse modelo, como que vai ser dividido os valores, como que vai ser esses 2 bilhões, mas esse assunto é deles também. Mas isso implica com a gente porque vai virar uma pressão também pra gente. Então,
Então já está começando a ser debatido isso, nunca deixou de ser debatido, mas agora vem vir perguntas mais frequentes sobre isso e provavelmente lá para o meio do ano deve ter alguma novidade sobre esse assunto SAF. E rapaziada, também mudando de assunto também, o mercado do Fluminense. Eu vi isso na Fluminense. Após as chegadas de Alisson, Castilho e Milan, o Fluminense ainda observa mais um meia e talvez um ponta. No entanto, somente atletas para empréstimo, para compor elenco. Se necessário, o clube voltará mais agressivo no meio do ano, quando abrirem a nova janela até aqui, que chegaram ao todo 6 reforços para o corpo técnico. Isso veio também, eu vi na Fluminense, mas a fonte é do rádio Itatiaia. E rapaziada, a gente já viu isso, a gente teve mas teve uma janela de início de ano até boa, na minha opinião. Acredito que sim, a gente precisa de mais reforços, mas se for ser reforços que venham para jogar, não seja igual o Milan que veio, a gente torcida pede e o nosso técnico, que eu não tenho nada contra, eu gosto dele, deixando bem claro aqui, tema em não colocar ele. Voltando ao assunto, prefere jogar com Freitas do que o nosso zagueiro que foi contratado talvez fosse para nossa expectativa inicial fosse para ser titular, mas a gente tá vendo que parece que está sendo para ser uma opção pro quando o Freitas não jogar. E se vier um reforço, acredito que tem que ser pontual, pode até ser para compor elenco. E se também, caso venha no meio do ano, também, como eles falam que pode ser mais agressivo no meio do ano, o que venha um nome que possa resolver os nossos problemas. Eu vi uma notícia que no time do Palmeiras, lá na internet, eu não lembro a página que eu vi isso, mas se for verdade, o Palmeiras tá quase desistindo da contratação do Nino, de tentar contratar o Nino por causa das exigências do time russo. E isso também não quer dizer que o Fluminense vai contratar, porque vai estar sendo tão difícil e a princípio está sendo que o Nino vai continuar até o fim do contrato deles mesmo com o Zenit. Mas o Palmeiras já está desistindo da contratação do Nino e já está vendo outros nomes no mercado. Então, rapaziada, isso é pra gente ver que o Fluminense precisa sim de dinheiro, porque eu aposto que se o Zenit desculpa o termo, abrisse mais as pernas pro Palmeiras, facilitasse mais essa contratação pro Palmeiras, o Fluminense tentasse contratar, o Nino ia escolher o Palmeiras pelo dinheiro. E infelizmente hoje é isso que move o nosso futebol. Move tudo, na verdade, assim, questão na vida, assim, na vida pessoal e até na vida profissional do jogador. E a gente já perdeu o nosso antigo ex-ídolo pra mim. Quando eu vou falar nem o nome dele, mas você já sabe. A gente já perdeu por causa disso, que a gente não teve dinheiro para bater de frente com o Palmeiras. Eles contrataram. Hoje ele tá lá jogando. E a gente que é torcedor idolatra, que é alguns ainda chateados e outros já seguiram a vida por causa disso. Eu tenho sim uma raiva dele, mas para mim tanto fez como tanto faz desse jogador, tanto que hoje já tem teve um novo jogador, perdão. Teve um novo jogador, já tem um novo jogador que já trouxe uma nova cara para o Fluminense, um novo ar de carinho com a torcida. Mas também espero que a torcida tenha aprendido a não idolatrar jogador, gostar sim, aplaudir sim, mas idolatrar não, porque jogador é um jogador só pensa no dinheiro. Isso não estou falando que é todos e nem que o Lúcio é assim, mas jogador na maioria das vezes vai pensar no bolso quando for escolher uma proposta. E outra informação de mercado também é que o Fluminense está de olho numa aposta chilena do O'Higgins, que se chama Aaron, não sei se estou falando, não sei se estou pronunciando certo, Aaron Pérez Bueno.
que é meio campista ofensivo e tem 17 anos. Sendo que o Fluminense, em novembro do ano passado, já tinha tentado a contratação dele, fez uma oferta de contrato de formação, só que o clube do Chile, o O'Higgins, recusou. E, e o E o Fluminense busca superar essa concorrência. As concorrências que vai ter esse ano pelo jogador que completa 18 em junho. Então o Fluminense já está tentando se adiantar para contratar esse jogador. Então vai ser uma aposta. Provavelmente se vir, vai vir para o sub-20, assim, inicialmente. Se for bem no meio do ano, se for bem lá no sub-20, provavelmente possa subir pro profissional. Então, rapaziada, outra coisa que eu falo, tem que vir, se vir para contratar professor profissional, for coisa, tem que jogar. Parar com esse negócio de querer jogar com as mesmas coisas. O Zubeldia também só querer botar os mesmos jogadores. Eu vou falar um outro vídeo mais pra frente do René e do Arana na visão do Zubeldia. E espero que venha, se for vir, que venha para somar, que venha para jogar e ajudar o Fluminense. Rapaziada, também vai ter nessa data FIFA, o Maracanã, depois de 18 jogos, em 60 dias no Maracanã, o Maracanã vai aproveitar essa parada pré-programada por causa da data FIFA, para ajeitar o seu gramado. Então ele vai ter esse tempo todo parado, o Maracanã vai estar tendo uma manutenção no gramado. E isso é muito bom. O Maracanã precisa ter sempre um gramado de alto nível. Acho que na gestão Fluminense e Flamengo, os dois têm que cair firme no gramado, porque é onde que o espetáculo acontece. E, rapaz, falando de data FIFA, a gente tem duas notícias ruins. Quer dizer, uma notícia boa e uma notícia ruim. A ruim, e também boa, porque tem que parabenizar o nosso jogador, Canóbio. Canóbio foi sim, voltou a ser convocado pela seleção uruguaia. E já está com a seleção celeste para os amistosos que vão ter nessa semana da data FIFA, para a preparação para a Copa do Mundo. E então, quase certo que o Canóbio não vai, quando voltar, ele vai voltar, não sei, uns dias antes ou um dia antes da partida contra o Corinthians, pela volta do Brasileirão, no dia 1º de abril. E não é mentira, é verdade. O Canóbio, se voltar, provavelmente não vai jogar, porque tem uma regra que o jogador tem que ter 78 horas de descanso assim que voltar de convocação. Então o Fluminense pode poupar, só vai jogar se ele se voluntariar para jogar. E a boa notícia é que o Savarino também tinha sido convocado. Pô, parabéns, acho que nada mais justo que o jogador defender sua própria seleção, mas pela decisão dele e também talvez também motivada porque a seleção venezuelana não vai disputar a Copa do Mundo, seria só uns amistosos contra o Uzbequistão, Trinidad e Tobago, seria só uns amistosos para cumprir tabela. O nosso jogador Savarino decidiu que não vai jogar esses jogos, esses amistosos, para se preparar para o jogo contra o Corinthians. Não precisa ter esse mesmo caso do Canóbio, que se voltar provavelmente não joga pela lei, pela regra que tem de ter 78 horas de descanso antes de uma partida do campeonato, local que está jogando. Então eu achei uma boa decisão, mostrou uma visão minha do Savarino, que já tinha antes dele vir pro Fluminense, que era um cara profissional que pensa pro clube. Claro que se a Venezuela tivesse ido para a Copa, é óbvio que ele iria jogar. Nada mais que justo daqui, não ia jogar se ele decidisse ir. Mas achei muito muito feliz a decisão dele não ir. Porque a seleção da Venezuela não vai disputar a Copa do Mundo, então não faz sentido ele ir para perder um jogo importante que é para o clube do Fluminense, no Brasileirão contra o Corinthians no Maracanã no mês que vem. Então achei uma decisão boa.
aplaudo a decisão dele, vi que ele está comprometido realmente com o Fluminense, então que ele sempre foi assim, a gente sempre viu ele sendo um cara comprometido e profissional desde a época que ele jogava no Botafogo, então ele está mostrando que ele não está sendo diferente no Fluminense, está pensando sim no clube, então é de aplaudir, ver que a gente pode elogiar nossos jogadores porque estão tendo comprometimento com o nosso clube. E outra, aproveitando o gatilho, o Fluminense volta a campo agora dia 1º de abril no Maracanã contra o Corinthians. Nosso último jogo nessa sequência que a gente teve no Maracanã é contra o Corinthians agora no dia 1º e é exclusivo do Prime Video, da Prime Video, a transmissão. Então, novamente eu não vou poder fazer o react porque eu não tenho ainda Prime Video, ainda preciso comprar o pacote para ter essas partidas transmitidas para eu poder fazer a reação para vocês. Peço mil desculpas porque já são 2 jogos que não teve reação, foi do Atlético e agora que vai ser do contra o Corinthians. Talvez se eu conseguir alguma coisa para ver o jogo, eu vou avisar, eu vou postar a notícia tanto no meu TikTok, tanto no meu Instagram, tanto aqui no YouTube para avisar vocês que vai ter, se tiver. E rapaziada, acho que é isso. O Fluminense precisa agora, tinha desde sábado, teve domingo, segunda e ontem, terça, para descansar, que deu folga, e voltou hoje à tarde para treinar. Os jogadores voltaram hoje à tarde para treinar para essa partida, que vai jogar até sábado. Se eu não me engano, até sábado vai treinar. Domingo vai ter uma outra folga, provavelmente é folga normal, e segunda começar a preparação para o jogo contra o Corinthians. Então, rapaziada, por enquanto a informação é essa. Agradeço quem ficou até o final. Vocês são 1000, me ajuda muito vocês acompanhando, vocês curtindo, se inscrevendo, indo lá na minha página do TikTok e no Instagram, se seguir a página vai me ajudar também muito, e principalmente agora aqui no YouTube, curtir, dar uma hypada na página, pois vocês fazendo isso, vocês vão fazer o YouTube ver o meu trabalho e valorizar, e isso me valorizando vai ajudar vocês a trazer mais informações para vocês sobre o Fluminense. Então agradeço, galera, saudações tricolores, tenham um bom meio de semana, uma boa semana para vocês, que Deus abençoe e obrigado mais uma vez.